Quiero darles la bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan vía internet, radio, televisión, en todas partes del mundo, y a todos ustedes que escuchan estas grabaciones. Yo recibo que los ojos de tu entendimiento ya han sido alumbrados, que tu confesión ha mejorado y que por ende las promesas del Señor se están manifestando en tu vida. Yo recibo que la cubierta de ángeles los cubren a ustedes y que esta palabra será llevada por ustedes a otras personas. Muy bendecidos. Bem, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 14. Este é o título: Sentidos exercitados. Os sentidos em exercício, não? Diz aqui, mas o alimento sólido, diga, alimento sólido, é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento tanto do bem e do mal. Diga, dentro da igreja. Sim, porque discernir o mal por aí pelas ruas qualquer um faz. Mas aqui dentro, discernir o mal dentro da igreja, como tu saberes o que é mal e o que é bom? Então, é necessário que o alimento sólido, tu tenhas os sentidos exercitados, que os teus sentidos tenham sempre exercício dentro das convicções cristãs, para que tu não sejas um cristão que te leve a todo vento de doutrina. Porque eu tenho visto pessoas que aprendem a graça assim, mas, entretanto, têm os seus sentidos tão débeis que qualquer ventinho, qualquer comentário, qualquer argumento, o homem em seguida já se escandaliza, mas não tem. Parece que aprendeu os mistérios na letra. É o mesmo que você aprende, sim, se é assim, isso não se faz, isso não se batiza, não sei se isso, não unja com azeite, não jejues, não vigias, não ofendas a Cristo com essas obras da carne. Mas aí tem qualquer comentário, qualquer ventinho de doutrina, envolve, está aí de momento pronto. Não vejo debaixo dessa cobertura, vemos de qualquer maneira aí a deriva. Em graça, falando graça, mas a deriva. Não o vemos na unidade do Espírito. E a razão que se diz isso, a razão que o apóstolo fala disto, é no verso 11. Vamos aí a Hebreus 5:11. Acerca disso temos muito que dizer e difícil de explicar, porquanto vos fizestes tardios para ouvir. Porque devendo já ser mestres, depois de tanto tempo, tendes necessidade de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e chegastes a acertais que tendes necessidade de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que participa de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento tanto do bem e do mal. E veja, se é assim, que no próximo verso, no capítulo 6, verso 1 diz: como tu deves exercitar os sentidos? Quando se demonstra que tu tens maturidade? Quando começas, veja o que diz o verso 1 no capítulo 6. Portanto, ou seja, se tu és maduro, portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas da fé em Deus. Então, o exercício dos sentidos é bem importante, bem importante. Funciona. Estava comentando essa semana que eu tenho visto ao redor da minha igreja que eu tenho muita gente assim, aqui, e quase passam assim, mas eles não têm discernimento. Qualquer um passa por aí e fala e os enreda, e aprenderam a palavra assim há muitos anos. Mas se enredam facilmente, vê alguém e diz: olha, cuidado com esse apostolado. E de momento, estão idolatrando o homem. Então assim eles passam. E não, os sentidos os têm morto.
não tem bom exercício. Tens que exercitar teu sentido para saber o que é bem e o que é mal. Tu tens que entender o que é bem e o que é mal, o que prejudica e o que não prejudica. Ou seja, que tu saibas claramente, para que tenhas uma consciência limpa e para que possas manter-te com bom testemunho e manter-te firme em tua forma de pensar. Mas isso acontece e tu tens os sentidos em exercício. Em exercício. Ou seja, que tu não podes estar aí em uma religião aí que se metem em um quadrado e se enquadram e daí não sai. E tu não podes falar com eles porque estão como num quadrado aí que não sai. E como nós dissemos, nós crescemos em espiral. Sempre há espaço para maturidade e para ver as coisas com o sentido de mais maturidade. Os sentidos, quando tu tens exercitado, tu sai aí do pacto e onde chegar, e não te turba, porque como tu tens exercitado, você discerne em seguida. E o mal discernes também em seguida. Quando alguém te traz algo em nome da graça, tu diz, isso não está no pacto, isso não está em linha, isso é uma semigraça, não é uma graça completa. Qualquer dos sentidos está exercitado, tem que estar atento à tua conduta quando o corpo está aí jogado à deriva. Isso não me cheira bem, estou me comportando mal. Então tu estás fazendo a teu favor ou contra ti. Tu tens que estar exercitado, seja para chamar-te atenção, para chamar a atenção, mas tu tens os sentidos despertos. Tu estás bem alerta. De fato, estás preso, porque está alerta, está preso nesta palavra. Imagine, quando tu tens os sentidos exercitados, então as pessoas perguntam, tu oras? E eu o quê? Rapaz, eu sou uma oração. Quando tu tens os sentidos exercitados, tu não procuras ninguém para orar. Você já está orado todo o tempo. Tu tens os sentidos exercitados, e esses sentidos estão como duas parabólicas aí. Até dormindo tu estás com a parabólica aí. Por isso é que as pessoas perguntam, e eles não oram? Vocês não têm visto eles orarem? Você tem ouvido que eu tenho o culto da semana de oração? O que eu tenho é o culto na semana, um serviço para seguir aprendendo a palavra, e não oram? Mas é que a mesma palavra leva você à oração. Porque tem gente que diz que tem culto de oração, mas isso são cultos de pedição. Senhor, me ajuda, Senhor, me liberta, Senhor, olha, me fala todo tempo, Senhor, me fala em todo tempo, Senhor, mantenha os demônios longe de mim. Isso é o que eles vigiavam em oração, isso é o que eles oravam. Eles choravam. Eu repreendo o diabo chorando. E chorando, Senhor. Isso é o que eles chamam de oração. Mas depois que tiveram os sentidos exercitados, tu te atreves a se meter num serviço desses aí? Nunca. Mas irmão, quando tu tens os sentidos exercitados, veja, até mesmo você nem... Se te chamam pelo telefone que morreu alguém, até mesmo assim, se tem os sentidos exercitados, ou seja, tu não fica... Tu não faz essas coisas assim, porque os sentidos exercitados, se morre alguém e te dá uma notícia... Mas olha, quando você tem os sentidos exercitados, você não sente a dor. A tua língua não sai antes de você. A tua língua você agarra. Hello! A língua pede permissão porque você tem guarda. Põe o guarda em minha boca. Então a boca lhe pede permissão. Olha, deixa eu me esquadrinhar isso. Que bom ter os sentidos exercitados, hein? Antes tu pensavas rápido, respondia rápido e fazia mal. E depois tem que estar, me perdoa aqui, me perdoa que eu não quis dizer isto. Porque como não tem os sentidos exercitados na língua, estava solto por aí. Tem como um barco à deriva. Bom, diga-me uma coisa, não é assim que se formam os problemas de um matrimônio? O matrimônio não é assim? A maioria dos matrimônios aqui que tem tido problemas sérios, não é assim que se formaram? Uma palavra maldita, fora de ordem, e atribula o matrimônio de momento. Veja, o Senhor necessita
que tu tenhas teus sentidos exercitados. Para tudo. Veja, se acabou o trabalho amanhã. Bom, se acabou aqui, mas não quer dizer que isso não vai acontecer em outro lugar. Se acabou por um momento, por 30 segundos, não por 30 dias. Como quer? Diga, eu trabalho bem. Não esqueças que isso não seja que fale coisas que vos levem à depressão, sabe? Porque você tem que governar a situação e o que os anjos vão trazer o teu trabalho. Tu não podes ter temor de más notícias. É de morte para baixo. Tem que haver um governo em tua personalidade. Para que tua família veja uma diferença. Aí é onde se nota. Não é falando de carne. Isso pode fazer também. Mas quando estiver passando por um momento difícil, que eles vejam um governo. Sim. Como está fulano, não? Quando tu chamas pelo telefone. Alô, veja, me ponha no fone. Alô, boa tarde, como estás? Tudo bem? Ponha-me fulano, por favor. Olha, não esteja atribulado por qualquer situação. Às vezes as pessoas têm que chamar atenção a alguém, mas tem que primeiro preparar. Olha, como é que está? Como é que estão as crianças? Tudo bem? Como é que está a esposa? Tudo bem? Gostaria de comentar uma situaçãozinha, então adorne. Você não pode dizer, olha fulano, rapaz, tu tá mal. Seja que ele tenha confiança, que não seja teu filho ou tua filha, tu tens que respeitar o anjo, tem que respeitar os anjos. Isso é sentido com exercício. Sim. Vamos para o Velho Testamento, vamos para Mateus. Isso é o Velho Testamento. Mateus 26. Vamos ver Pedro com os sentidos, olha, com os sentidos feito manteiga, não exercitados. Diz 26:57, rapidinho. Os que prenderam a Jesus, estão todos aí? Os que prenderam a Jesus o levaram ao sumo sacerdote Caifás, aonde estavam reunidos os escribas e os anciões. Mas Pedro o seguia como? Pedro estava olhando de longe a situação até ao pátio do sumo sacerdote e entrando se assentou com os criados. Olha, para ver o fim. Para ver, olha, aqui eu estou sacando tudo isso. Esse homem não vai passar daqui hoje. Diz, e os principais sacerdotes e os anciões e todo o concílio, aí estavam todos os grandes aí, buscavam falso testemunho contra Jesus para entregá-lo à morte, queriam matá-lo, e não o encontraram, ainda que muitas testemunhas falsas se apresentaram, muitas, veja, mas ao fim vieram 2 testemunhas falsas, parece que estavam mais falsos que os demais, gostaram mais e disseram, este disse, posso derrubar o templo de Deus e em 3 dias o reedificarei. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes nada? Que testificam estes contra ti? Mas Jesus calava-se. Não falava, veja. Então o sumo sacerdote disse-lhe, te conjuro pelo Deus vivente, que era o mesmo que estava nele, que nos diga se és tu, Cristo, o Filho de Deus. Aqui Jesus falou, Jesus lhes disse, tu dissestes, e além do mais vos digo que desde agora vereis ao Filho do Homem assentado à destra do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. Olha, e disse a verdade. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestiduras dizendo, blasfemastes, que mais necessidades temos de testemunhas? Eis aqui agora mesmo ouviste sua blasfêmia. Que vos parece? Respondendo eles disseram, és réu de morte. Então cuspiram-lhe em seu rosto e lhe deram socos, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos Cristo, quem é o que te bateu? Olha que afronta que fizeram, hein? Ouça isso, ó Pedrinho. Verso 69. Pedro estava sentado fora no pátio e se aproximou a ele uma criada dizendo, tu também estava com Jesus o Galileu.
Mas ele negou diante de todos e dizendo: não sei o que dizes. Parece que viu o fim. Ele disse: este foste o que ele disse, em que alguém teria defendido ou teria tirado ele daqui, mas tomou bofetadas, não tem nenhuma autoridade. Pois então já, olha, os sentidos o quê? Como estavam sem os sentidos? Parece uma costela plástica, uma chuleta plástica, transparente. Suas convicções, andou com Jesus 3 anos, andou sobre as águas, uma vez disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivente. E tudo isso que disse é como nós temos visto gente aqui. Irmãos, essa palavra, isso aqui, vamos levar até o fim, porque essa é a palavra da verdade, irmão. E porque ele tem razão, temos que defender. E depois de 3 anos, daqui para o céu, meu irmão, este é o apostolado da última hora. Você já viu gente assim? E de momento você o vê por aí. Como é que ele está? Estou com a quase graça. Rapaz, livre-arbítrio agora, você também? Sabe que tem que fazer um balanço. Você está no balanço também? Por isso os sentidos, olha, os sentidos, ouça isso. E depois tem gente que se vai aqui e depois sabe que estão equivocados. Pois são pessoas que têm os sentidos, não têm o exercício próprio. Então, quando esse discernimento, se você tem os sentidos exercitados, você fala com alguém, você fala: esse irmão aí não. Verdade que sim? Você tem notado? Você mesmo tem visto? Não vai, não tá cimentado. Pois veja, Pedro aí, veja como estava esse homem. Olha, pelo caminho? Não, eu não vou pelo caminho, você não está falando nada. Depois que disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivente. Depois que te fez milagres e fez tantas coisas. Olha, tu sabes o que é isso de momento agora? Eu não conheço. 2 tipos de água, uma doce e uma amarga. Veja. E o Senhor, veja. Verso 71. Saindo ele à porta, lhe viu outra abençoada que o tinha visto, e disse aos que estavam ali: também esse estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou outra vez, agora com juramento. Com juramento. Como juramentou ele? Talvez ele tenha dito, parece que ele disse: por minha mãe eu juro. Foi com juramento. E ele falou. Assim que olha, por minha mãe eu juro. Em Porto Rico, dizem: por minha mãe se está viva. Mas se ela já morreu, dizem: pelos ossos da minha mãe. Pelos ossos da minha mãe eu juro. Diz, com juramento. Diz, verso 73. Um pouco depois, veja isto: aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, porque até mesmo tua maneira de falar te denuncia. Estava tomando café da manhã lá em Porto Rico, e então a moça que estava nos atendendo, eu não sei o que ela me disse, que me disse de um, como se chama, Kamsam, que tem de tudo ali, completo. Então tem tudo, está completo. E então não sei o que ele disse. Eu não sei o que ele disse, que ela disse. Em Colossenses 2:20, algo assim, 2:10, ela me disse: eu recebo. E eu disse: onde é que você aprendeu isso? Eu recebo. E é que vai a uma congregação dos quase graça, que ainda que seja essa terminologia, eu recebo. Movimento de fé que a princípio nós falávamos da palavra e sentei 4 horas com o líder. Por pouco ele entende o pacto, mas ficou só com os benefícios que lhe convinham de prosperidade, de cura, mas não da morte que esse pacto ensina. E ela disse: eu recebo, mas falar, só falando. E por aqui tem gente que não viola por causa dos anjos, mas quando você pergunta, você tem que dizer. Mas como Pedro andava com ele aprendeu a terminologia deles. E ela disse: você me disse, eu sabia que você era um deles. Veja o que diz agora.
74. Então ele começou a maldizer. Ai, pai, a maldizer. A maldizer e a jurar. Maldizer e jurar, dizendo: olha, por isso, por aquele, por minha mãe, não conheço ao homem. E em seguida cantou o galo. Olha, cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que lhe havia dito: antes que cante o galo, me negarás 3 vezes. E saindo fora, chorou o quê? Chorou o quê? Sentidos débeis. E o que diz? Um alimento sólido é para os que têm maturidade, os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal dentro da igreja. Doutrinal, você lembra que Jesus disse: esse povo ao bom chama o mal e ao mal chama o bom. Tu sabes que ele disse: veja, meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem meus caminhos são vossos caminhos. Como está alto o céu em relação à terra, assim são os meus pensamentos. Por isso, quando você fala graça, não combina com os pensamentos de Deus, não. Como? Tu está em pecado porque Cristo como oferta os fez perfeito, e teu espírito não pode ser achado em pecado. Não gostei. Isso não é bíblico. Pois isso é bíblico. Os pensamentos do Senhor não são os teus pensamentos, mas este povo é o que está assim. Porque Jesus passava se dizendo: bom, eu sou filho de Deus. Aí se comprova a verdade. Eu sou filho do Deus vivente. Mas por isso já o crucificaram. Mas além de dizer eu sou filho de Deus, agora sim, o que ele falava? Eu sou Jeová dos exércitos. Eu sou Jeová dos exércitos do Velho Testamento, que eu busquei este corpo para vir visitar vocês. Mas então ele teria que dizer: eu sou o Deus vivente, meu pai é maior do que eu. E então ele dizia: você sabe por que eu tinha que fazer isso? Vamos buscar a 1 Coríntios 2, 7. Vamos ver o que diz. 1 Coríntios 2, 7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a que nenhum dos príncipes desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Tu sabes por que teriam que papai dizer da Trindade? Porque senão não o crucificavam. Senão não teria salvo nem você nem eu. Se ele tivesse dito desde o princípio: eu sou Jeová dos exércitos, eu busquei Maria, me formou um corpo, mas eu não sou esse corpo. Eu sou Espírito, sou Jeová, eu sou Javé, Elohim. E de agora em diante não sou mais Jeová. Eu, ao morrer, este corpo vou glorificar. Este corpo é judeu, mas o novo corpo que eu vou receber, pois vai se chamar Jesus Cristo, uma mescla de Jesus e Cristo. Já não me chame Jeová, já não me chamo Javé, já não me chame El Shaddai, esse, aquele. Se acabaram todos os elos, agora é só o nome. Agora, iriam matá-lo? Não, você estaria perdido e eu também. E ali também ficaria esperando Elias, sim. Porque este corpo era a semelhança de corpo de pecado. Então, por todas as partes, ele tinha que dizer: é o que está lá acima é maior do que eu. E lá o que estava acima era a sua palavra. Não havia nada lá se o trono estava vazio. Tu deixaste, Jesus, o teu trono para vir a beber, nascer. Lembra-se disso? Tu deixaste seu trono. Pois se deixou o trono, então o trono ficou vazio e veio para baixo. Mas ele tinha que falar assim, ele tinha que confundir com os termos da Trindade. E confundiu todavia. Mas nós entendemos, por isso Paulo diz: agora isso já se acabou, agora Jesus Cristo deu sobre todas as coisas. Pois se não chega a ser assim, quem é que iria crucificá-lo? Você ia matar a Deus? Rapaz, este foi o problema. Por isso Paulo teve problemas com os judeus, porque ele disse aos judeus: não é que é filho, é que esse é Deus. Mas o apedrejavam. Se tivesse dito que Jeová teve um filho, eles diriam: bom, Paulo, que tenha 12, não tem problema. Mas que ele é Deus? Não, isso não. Pois esse que vocês crucificaram, esse é Deus.
Jeová de vocês, e não suportaram, tacaram pedra nele, porque estava dizendo coisas blasfemas. Assim que eu vou terminar, dizendo para vocês que tenham os seus sentidos exercitados, sejam maduros, usem discernimento, não se turbe pelos problemas do viver diário. Não fique aí a tomar decisões, não, porque eu vou dizer. Não, calma. Não, porque eu senti. Pois pega o teu sentido e deixa o sentir aí em cima da mesa. Olha, o meu sentir está aqui. Eu vou esperar aí até que Deus me fale. Mas não ande agitado, calma, repousa, tranquilo. Não tome decisões rápidas. Não tome decisões rápidas. Lembre-se que a carne, olha, em teu espaço aqui carnal, há muitos dardos. A tua mente tem espaço para todo tipo de dardos. E tu podes julgar, podes jurar por minha mãe, e os dardos vão dizer: rapaz, me equivoquei. Porque olha isso, está me dizendo? Imite-me um pouquinho. Se você pode. Não, veja isso mal aí, tranquilo. Olha quantas pessoas me dizem muitas coisas, o que eu vou fazer? Olha que este, que aquele, que isso, que aquilo. Isso é carne, esqueçam disto. Isso é Deus, Deus vai saber. Não te agites, não com o que dizem, com o que te falem. Não te agite com jornais, que o trabalho, que aquilo, que o trabalho está mal, que olha que é isso, que aquele perdeu o trabalho, que vai acabar isso, que vai acabar aquilo. E tu ouves muitas vozes. Essas são vozes, imagine. E você vai se turbando e depois vai ter que dizer: perdão, olha, me perdoe que me turbei, que eu escrevi, que depois eu não escrevi, que isso, que aquilo, que dizem. Calma, e com isso, ponha os sentidos, exercite-os, meta-te exercício. Não recebo, levo cativo todo pensamento. Não recebo. O que é de Deus permanece, o que é de Deus vai estar. Morelinha, você sabe? E você sabe. Tu sabes que eu sou idôneo. Se eu tiver que perdoar, se eu tiver que... Certo? Se eu estou equivocado, a mesma congregação vem aqui. Eu disse isso. Eu me equivoquei. Então pouco eu não digo, não, me equivoquei porque foi isso que me aconteceu. Não, pronto, eu me equivoquei. Agora, veja. E eu já estou aqui ministrando a você. Eu não tenho que ir pedir perdão a ninguém. Olha, perdoa que ele disse à igreja até agora. Por estas questões, o que importa é a palavra que me exercitou os sentidos, e pode explodir tudo por lá. Eu estou tranquilo, eu não vou chamar ninguém lá. Olha, irmãos, vamos a Romanos. E as explosões por aí da família tal, que até agora eu vim mais que vencedor. E outro, mais que vencedor. E esse outro, mais que vencedor. E aquele, mais que vencedor. Ou seja, que tem que fazer aí? Nada. Ou seja, que tudo está no quadrado. Porque a palavra vos fala. Todavia, olha, eu gostaria de pedir perdão a alguém. Até agora, eu não entendi que tem que pegar o telefone, nem para convencer que tem... olha, confia em mim, que disseram a você é mentira. Não, porque eu tenho que passar a prova com gozo. Quando diz por aí pestes a meu respeito, aquele pastor, olha, fulano me enganava, sua família me enganou, fulano não vem mais por isso. O Senhor me disse: você vai ligar para alguém? O que eu te ensinei até agora? Eu sou o que defendo a tua causa. Fique tranquilo, não fale nada, não ligue para ninguém, não use telefone. Eu não uso telefone para nada. Mas eu me permito que a pessoa seja enganada por um tempinho. Se é escolhido, é sincero, dei graças. E se não, olha isso. E se não regressar, é porque Deus não quer ele do meu lado. Não, mas é porque eu me equivoquei. Não, deixa disso. Se eu me equivoco, mas é que Deus, por agora, não quero ele do meu lado. Sentidos exercitados, diga comigo: eu tenho sentidos exercitados. Isto paga bem. Nos sentidos exercitados,
Não me deixo mover por nada do que vier contra mim. Se me levanto mesmo o diabo, toda a carne, com toda a concupiscência, se me levanta em outra, olha eu, vou viajando por todos esses pensamentos aí, e eu levando cativo todo pensamento, a obediência, e depois? E aparece depois que estava aí firme, rapaz, não há quem possa contigo. Não, por quê? O último seria a morte, e a morte, não tens medo. O último que pode acontecer é a morte, e a morte, o que acontece contigo? Ô morte, onde está o teu aguilhão? Ô sepulcro, onde está a tua vitória?